Bem-vindos ao Poptergeist, o meu, o seu, o nosso podcast sobre cultura pop e outras coisas que ninguém mais perguntou. Meu nome é Vinícius Viana, seu host de todas as terças e sextas, terças-feiras sempre às 8 da noite, com um convidado mais do que especial e um tema diferenciado toda semana. E às sextas-feiras é só a gente, é só eu e você, com episódios falando sobre as novidades da semana. Semana que, inclusive, foi puxada, foi caótica, teve muita coisa, rolou, olha... O que teve de coisa essa semana foi complicado, viu? Mas estamos aí finalmente algumas horas de poder aproveitar o final de semana, de curtir o sábado, de curtir o domingo e por que não curtir uma sexta-noite? Podemos sair, viver os perigos noturnos ou quem sabe ficar em casa maratonando uma sériezinha da Netflix, porque tem segunda temporada de The Heartstopper que já foi lançada, então tá pronto para você maratonar. Mas falando sobre novidades e falando sobre lançamentos, essa semana, ontem no caso, na quinta-feira, 9 da noite, saiu finalmente o tão aguardado. E olha, eu achei que nunca daria essa notícia, mas finalmente saiu o segundo álbum de estúdio da Isa. Afrodite finalmente foi lançado. E depois, de um hiatus, de um tempo, galera, que olha, os fãs sofreram, hein? O primeiro álbum da cantora foi lançado em 2018, então aí a gente tem um intervalo de 5 anos entre um projeto e outro. Claro que ela não ficou parada durante todo esse tempo, né? Ela lançou várias outras músicas, lançou um pequeno EP com 3 faixas no final do ano passado, antes do Rock in Rio, né? E nesse meio tempo ela conseguiu vários outros hits, mas um projeto completo que é um disco fechado, uma era toda trabalhada, tava faltando pros fãs e era uma coisa que tava todo mundo pedindo há muito tempo. Então, Afrodite já chegou nas plataformas digitais, já tá disponível. O primeiro single se chama Fé nas Malucas e é uma parceria da Isa com a MC Carol. É uma ótima faixa, super recomendo. Inclusive, estou bem viciado porque os versos da MC Carol, o rap da MC Carol, tá perfeito. E claro, a Isa sempre maravilhosa. O clipe também muito bom, que foi dirigido pelo Sassi, que é um diretor que já trabalhou com a Isa, assim, em vários projetos, né? O clipe até... E agora a gente vai entrar na parte da fofoca, né? Porque o clipe, aparentemente, ele seria uma indireta. Uma indireta, mas bem direta, pro ex-marido da Isa, que era o produtor dela também. E aí o clipe, ele meio que dá a entender que, na verdade, ela tava numa situação meio que de exploração, assim. Ela separou do produtor Sérgio Santos em outubro do ano passado. E até então os motivos do casamento estavam meio nebulosos. Mas essa semana saiu uma notícia, galera, que chocou muito, assim. Porque, eu vou até ler a notícia aqui do Extra, que o Sérgio Santos, né, o ex-marido da Isa, ele teria pedido 10 milhões de reais ao se separar, por se considerar responsável pela carreira da cantora. E aí, para evitar escândalos, a Carioca teria posto um novo acordo numa quantia menor. E aí o produtor levou cerca de 3 milhões na separação. Aqui a notícia ainda fala que a relação dos dois teria começado a azedar quando a artista percebeu as limitações que estava sofrendo, tanto na vida pessoal como nos conceitos artísticos. Tanto Isa quanto Sérgio Santos não comentaram sobre o caso. E, inclusive, isso foi uma coisa que ela chegou a comentar na entrevista do Fantástico que ela deu no último domingo, porque ela disse que ela se sentia muito limitada em, por exemplo, explorar um tom mais grave, né? Uma voz mais grave nas músicas, e ela se sentia limitada e falavam pra ela que ela não podia utilizar isso. Quem falava isso era o ex-produtor dela. Então, talvez aí a gente consiga ver esses reflexos até mesmo nesse novo disco dela, né? Que ela, inclusive, disse que um dos motivos da demora entre um projeto e outro foi, na verdade, que ela acabou descartando um álbum inteiro que ela tinha para poder refazer ele do zero. E aí chegou no resultado desse projeto que foi lançado essa semana. Se você ainda não ouviu, corre pra ouvir. Se você já ouviu, conta pra gente o que você achou.
Ó, e ainda falando de lançamentos que teve essa semana, e teve ontem também o lançamento do remix de Tá Ok, que é a parceria do Dennis DJ com o Kevin e o Chris. Mas agora a música foi incrementada com uma pitada ainda mais latina, porque a gente tem parcerias agora do Maluma com a Karol G. Inclusive, essa nova versão ganhou versos em espanhol e tem um sample de Tira a Camisa. É aquela música, né, que é um funk super clássico, que nessa nova versão quem canta é a Karol G, que a Karol G até canta em português. O remix ficou ótimo, eu adorei, o clipe tá muito bonito, muito bacana, a Karol G tá arrasando. E eu achei. A gente tem até um episódio de remix que a gente fala um pouquinho mais sobre essa estratégia de lançar remixes para poder valorizar a música ou dar um novo hype nela, né? Imagino eu que a intenção é justamente fazer Tá Ok ser um grande hit na América Latina inteira, né? Ainda mais se unindo a dois grandes nomes da música latina, que é a Karol G e o Maluma. Mas tem aquela coisa que a gente até comentou no episódio, que se você não ouviu, eu te recomendo a voltar aqui e escutar. Que às vezes quando você faz uma música e uma música ela é muito boa e ela já tem um apego muito grande pro público, corre o risco do seu remix ficar um pouco inferior ao material original. Mas nesse caso, eu achei que a música ficou ótima, achei ela super... que realmente deu uma valorizada e trouxe elementos novos, então... tô deixando de dica aí pra quem ainda não ouviu correr pra escutar, viu? Mas o assunto da semana, na verdade, foi ela, né, galera? Foram as denúncias de assédio contra a cantora Lizzo. Lizzo, ela foi acusada de assédio moral e sexual por 3 mulheres que trabalharam com ela e foram dançarinas da cantora durante a turnê que ela estava realizando pelos Estados Unidos e pelo mundo todo, né? Esse processo, ele incluiu acusações de assédio sexual, religioso, racial, discriminação, agressão e até cárcere privado, viu? É um assunto bem complicado, bem pesado. Aparentemente, 3 dançarinas, a Ariana Davis, Crystal Williams e Noel Rodrigo, elas estão processando a Lizzo, né? E aí, nesse processo, elas afirmam que foram pressionadas a assistirem shows de sexo, né? No caso, a apresentações numa boate de striptease. E aí, a Lizzo, ela teria pressionado a Ariana a tocar os seios de uma artista em uma boate em Amsterdã. Aparentemente ela ficou meio assim, mas no final ela acabou cedendo porque ela ficou com medo de que isso prejudicasse o futuro dela como dançarina, como integrante da equipe da Lizzo, né? E aí a história acabou ganhando destaques ainda maiores, porque essas denúncias foram saindo, e aí isso ganhou uma repercussão muito grande, porque as denúncias foram cada vez sendo... foram escalando, né? Tem um relato também de que essa Ariana, ela frequentemente estava sofrendo situações de body shame, né? Que ela estava sendo criticada pelo ganho de peso. E aí, aparentemente, isso era uma questão, né, entre a própria equipe, dela ser questionada por que ela estava ganhando peso e ter que se justificar em relação a isso. Outro ponto foi que, logo que essas acusações saíram, outras pessoas que já trabalharam com a Lizzo também acabaram compartilhando experiências desagradáveis que tiveram com a cantora. A Lizzo, ela chegou a se pronunciar já, ela publicou uma carta aberta no Instagram, nas redes sociais dela, ontem, na quinta-feira, né? E, dentre tudo, ela diz mais ou menos em que ela não vai deixar que isso afete o trabalho que ela tem feito. Eu vou ler aqui um pedaço. Ela diz que, como artista, sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço. Eu levo a minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs. Com a paixão ver o trabalho duro e os altos padrões, às vezes tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém se sentir desconfortável ou como se não fosse valorizado
como uma parte importante da equipe. Não estou aqui para ser vista como vítima, mas também sei que não sou a vilã retratada pelas pessoas e pela mídia nos últimos dias. Sou muito aberta com minha sexualidade, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para fazer parecer algo que eu não sou. Não há nada que eu leve mais a sério que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é sentir vergonha do corpo diariamente e absolutamente nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa do seu peso. Galera, e aí essa situação ficou cada vez mais difícil e mais complicada. Mas agora a gente vai ter que esperar um pouco para ver os rumos, né, que essa história vai acabar tomando. A Liso já teve uma representação, aparentemente ela tá com o mesmo... ela tá com o mesmo advogado que defendeu artistas como Johnny Depp, Chris Brown, Bill Cosby. Então, isso daí também foi uma notícia que gerou uma repercussão negativa, porque são artistas que nós sabemos que são culpados pelas coisas que eles fizeram. Então, o que resta agora pra gente, nesse momento, é esperar e ver os rumos que essa história vai tomar, né? Minha dica de série dessa semana é Only Murders in the Building, porque a próxima temporada, a terceira temporada, estreia na próxima semana e eu estou muito animado e muito ansioso para conferir os rumos dessa história. As 2 primeiras temporadas já estão disponíveis no Star Plus, então eu super indico essa série, que é estrelada pela Selena Gomez, pelo Martin Short e pelo Steve Martin. Se você não assistiu, corre pro serviço de streaming para poder maratonar, porque a próxima temporada ela estreia no próximo dia 8. A primeira temporada conta a história de 3 pessoas que moram num condomínio em que rola um crime. Só que essas pessoas, elas são obcecadas por podcasts, como eu e como você. E aí eles acabam criando um podcast para poder investigar o crime que aconteceu ali pertinho deles. A primeira temporada é ótima, a segunda temporada também, e a terceira temporada ela promete manter o nível da série, porque a gente vai ter a presença da Meryl Streep com Paul Rudd e várias outras pessoas de um elenco estelar. Então a minha dica é Only Murders in the Building. Série de comédia deliciosa, curtinha, ótima pedida para o final de semana. Vou ficando por aqui. Um beijo a todos. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso podcast. Lembrando que se você não seguiu a gente, segue a gente nas redes sociais. É @poptegais em todas as redes, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Segue a gente aqui também no Spotify ou no serviço de streaming que você estiver ouvindo. A gente não deixa de avaliar com 5 estrelinhas. E seguir a gente no nosso canal do YouTube também. Comentar lá, deixar o seu like e compartilhar com a galera se você gostou do nosso podcast. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Descansem, aproveitem, curtem e beijos até a próxima terça.